aí do, do Haddad, não sei se pra mim, né, de alguma forma, e ele fala, ele disse, não sei pra quem foi, né? Ele fala assim, a pessoa que faça o trabalho dele, bom, não, eu não posso fazer o meu trabalho, se eventualmente as condições de trabalho ou as demais pessoas que eventualmente estivessem ali, vamos dizer, executando o trabalho junto, se de alguma forma elas tentarem impedir o trabalho, ou mesmo se eu me sentir mal ao executar determinado tipo de trabalho ou liberar determinados tipos de informação. Aliás, nessa segunda vez que eu tentei, eu também não me senti totalmente bem de falar ali a informação completa sobre a questão mandamental, então não concordo aí inteiramente com a figura de Haddad, faça o trabalho. Então não, porque se há algum tipo de impeditivo, é melhor não fazer esse tipo de trabalho. Vocês que estão inventando isso como se fosse eventualmente uma cobrança sobre a minha pessoa. Não é, ela não é uma cobrança verdadeira. Por tudo aquilo que já foi provado. Né? E não ignorem informações. Se forem trabalhar com o tema, falem tudo que eventualmente tem que ser dito. Não adianta ficar trabalhando os temas sem os devidos detalhamentos. Em 2021, justamente eu estava esperando. Se eles forem trabalhar, eles vão trabalhar com tudo. Né? E eles vão lembrar que eu falei que, como há impedimento argumentativo, não poderia retornar. Tanto que eu falei, se vocês querem que eu retorne, então retirem qualquer ameaça argumentativa. Pularam, nem falaram o argumento, né? como se fosse menos importante. Não, ataques à minha pessoa também são coisas importantes e também se refere ali às condições de trabalho eventualmente conferidas à minha pessoa. Então, concluindo justamente, nesse caso contra o tal do Haddad, né? No sentido de fazer o meu trabalho, não dava para fazer o meu trabalho, porque no caso ali havia impeditivos. Né? No final, que até fiz, pelo menos parcialmente, naquele primeiro momento, mas não dava para fazer. Pelo menos não em um determinado local específico, por conta de ameaça, tive que fazer de outra forma. Né? Ele que faz o seu trabalho. Não é assim. E depois ainda o próprio sentimento de pena foi um impeditivo à execução do trabalho. Então, na verdade, eu não estou devendo. Né? Se houve sentimento de pena, é porque realmente descaracteriza tanto a necessidade do trabalho como qualquer dívida eventualmente existente. Como eu já havia falado antes. Né? Descaracterizando o argumento de Haddad. Se há impeditivo, não há como fazer o serviço. Em caso específico. Sim, isso como eu costumo dizer, tanto descaracterizaria a necessidade para as pessoas disso, de se falar desse argumento, como também descaracterizaria qualquer dívida eventualmente existente. Seja, aí eu vou em 3 argumentos. Quando eu falo daquela questão da proibição, ou porque a proibição realmente aconteceria, ou porque só houve ameaça, ou mesmo que se fosse fingimento. Fingimento de que eu seria proibido. Tudo isso são fatores que retiram a condição de trabalho. Você mesmo, como pessoa da esquerda, o Haddad especificamente, se falou a meu respeito, você mesmo tem que entender que no que se refere a condições de trabalho, as condições de trabalho não sendo favoráveis, impede a própria condição e a própria execução do trabalho em si. Outro comentário eu vi do Nando Moura falando ali, não sei se estava tentando forçar uma situação ou qual que é a palavra para isso, tentando forjar uma situação. Com o Paulo Cogos, se não me engano, e falando ali, não sei o quê, pediu desculpa pro Dória, Bom, não sei do que estão falando. Se é alguma, pode não ser. Se é alguma indireta em relação à minha pessoa, não, eu pedi desculpa para várias pessoas, se eventualmente exagerei e acabei falando algo falso, né? Mas isso eu tinha feito um pedido de desculpas geral. Agora, em relação à questão da fala sobre os mandamentos na atividade, não, eu apenas reconheci, e isso não foi para uma pessoa específica, falaram para o Dória, não sei o que tem a ver com o Dória, ou se não for ele, se for isso de alguma forma uma comparação com algum tipo de pessoa que seja ocultista, então também não pedi desculpa, eu não pedi desculpa para a pessoa, eu apenas pedi, vamos dizer, desculpas para Deus e desculpa para as pessoas que eventualmente eu teria que ajudar. Porque se na possibilidade de o tema da questão do trabalho não escandalizar as pessoas, e se durante esse tempo eu conseguisse superar quaisquer dúvidas em relação
ali a trazer novas informações bíblicas e que isso deveria ser feito, sim, aí eu reconheço que haveria a minha responsabilidade, mas isso não é uma certeza, né? Seja porque eu não sei se eu conseguiria fazer nesse prazo que seria até 2022, né? Aliás, nem sabia de prazo nenhum, né? Aliás, eles inventaram um prazo, não havia prazo. Então esse é o primeiro ponto. E no segundo ponto, os ataques que eu receberia em relação à questão de não trabalhar no secular seriam coisas, para mim, muito difíceis de enfrentar. E eu acho que eu não conseguiria enfrentar e não teria forças para enfrentar. E, na verdade, eu acho que eu não... eu entendo que eu não era responsável nem nesse caso, porque o Novo Testamento sugeria o contrário, né? Então, eu não lembro de ter pedido desculpa para ninguém específico, porque, eventualmente, as pessoas me repreenderam. Eu não pedi desculpa para nenhum ocultista. O máximo que eu fiz seria pedir, vamos dizer, desculpa para Deus ou para as pessoas que eu não pude ajudar, mas ao mesmo tempo é porque eu não conseguiria. E de qualquer forma, não, porque eu não tenho que se analisar, que é justamente a análise que eu fiz, você não teria que analisar apenas a questão do trabalho secular, teria que analisar se eu conseguiria, dentro desse interregno de tempo, até 2022, até o começo de 2022, se eu conseguiria efetivamente superar a questão da dúvida sobre falar sobre dessas informações ou não, inclusive ao vivo, né? Então não acho que seria uma coisa tão rápida assim, e haveria sim possibilidade de dúvida, e haveria possibilidade de bom tempo em que se demandasse o conhecimento desses argumentos. Então não é simplesmente, como diz o Haddad, fazer o seu próprio trabalho, não, há várias circunstâncias. Há várias circunstâncias que eventualmente se aplicam à espécie. Então, portanto, descaracterizando tanto o argumento, de certa forma, do Haddad, como também o argumento de Nando Moura, se aplicado à minha pessoa, no que diz ali ao Paulo Cogos, e vai.